Bom, pessoal, obrigado aí pelo seminário no dia de jogo, mas a professora gentilmente aceitou dar a palestra. Obrigado, Juliana, por ter aceitado o nosso convite. Vai ser ótimo conhecer as suas experiências de pesquisa na sua área. E antes de ela começar, pessoal, vou ler o currículo dela. A professora Juliana Herbert, né? Ela fez graduação, mestrado, doutorado em ciência de computação, todas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, hoje, ela é professora e pesquisadora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ela atua no programa de pós-graduação em tecnologia de TI, né, tecnologia de informação, e de gestão em saúde no curso de graduação. Desculpe. Ela faz parte do programa de pós-graduação em tecnologia da informação e de gestão em saúde. E também atua no curso de graduação em informática biomédica. Atualmente, também ela exerce a função da diretora de núcleo de pesquisa espacial em ambientes extremos e do núcleo de saúde digital e sustentabilidade na universidade. Ela é pesquisadora associada da área de informática do programa Desarrollo de las Ciências Básicas, né, da Universidade de la República de Montevideo, em Uruguai. É também membro da Hub de Ciência e Tecnologia da InnovaSpace e da Rede Space for Women, da UNUSA, né? A United Nations Office for Outer Space Affairs. Ela também é membro fundadora do Working Group de Digital Health for Space and Extreme Environments, da International Society for Telemedicine and the Hill. Os interesses de pesquisa dela são em ciência espacial, saúde digital, engenharia de software, inclusão digital e sustentabilidade. Juliana, muito obrigado outra vez, tá, pela sua palestra. E agora fica à vontade. Então tá bom, muito obrigada. Nossa, eu que agradeço o convite. Realmente é um prazer estar aqui. Eu fiquei muito contente, né, com essa oportunidade de poder compartilhar com vocês aí algumas ideias, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente começar. Deixa eu colocar aqui o modo de apresentação. Lady Murphy, né? Começou com algum barulho aqui na vizinhança, eu espero que não atrapalhe. Fechei as janelas, mas vamos lá. Então, tá. Bom, então, assim, de novo, realmente eu agradeço muito o convite. Eu achei, né, é sempre muito legal, assim, a gente ter essa oportunidade, né, de colaborar de alguma forma, de trocar ideias, né, com uma instituição tão importante quanto o INPE e, né, com os pesquisadores, então, principalmente o professor Vijay, assim, muito obrigada pelo convite. Então, assim, a ideia é eu falar um pouquinho sobre esses projetos, né, como o professor falou anteriormente. Então, eu já falou um pouquinho, né, do meu background, assim, a minha formação é toda em computação, mas realmente eu tenho trabalhado muito nessas áreas, assim, ciência espacial e saúde digital, né? Então, justamente porque eu faço parte, então, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e há uma universidade que tem todos os cursos de graduação e pós-graduação voltados à área da saúde. Então, é uma característica, assim, aqui da universidade, a única universidade federal, né, que tem esse enfoque, e isso permite com que a gente tenha muitos projetos, né, que sejam interdisciplinares, que é uma coisa extremamente interessante. Eu até comento com meus alunos, por exemplo, né, na graduação, eu dou aula de engenharia de software, uma das disciplinas, né, que eu ministro, e quando eu estudei engenharia de software, né, na graduação, eu lembro que a gente trabalhava com projetos que eram, assim, hipotéticos, né, aquela ideia, assim, do professor chegar com uma especificação e tal, e o que a gente faz? A gente trabalha com o que a gente chama de clientes reais. Nossos clientes são professores de outras áreas, que vêm com problemas reais e os alunos acabam trabalhando em cima né, de técnicas de engenharia de software, tudo em cima de problemas reais e produzindo software que realmente vai ser utilizado
em geral no contexto SUS. Então, isso é uma coisa muito legal, que realmente permite, né, que a prática seja realizada. Então, e especificamente, então, voltada, assim, ao assunto dessa apresentação, né, como o professor Vijay falou, eu sou diretora, junto com a professora Thaís Russomano, né, que é médica espacial e que mora em Londres, mas a gente coordena o Núcleo de Pesquisa Espacial em Ambientes Extremos da UFSPA. Né? Então, nós temos aqui o endereço do site. A gente está remodelando o site, então se vocês visitarem hoje, ele vai estar com umas coisas meio estranhas, mas assim, a gente acredito que semana que vem já vai estar com a versão final. Mas é um núcleo que a primeira reunião aconteceu em julho de 2019, então a gente tem, bom, aqui a fotinho da professora Thaís Russomano, que coordena, então, junto comigo, esse núcleo, e nós temos, então, pessoas, né, aqui temos professores, alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, que são, então, de Portugal e aqui do Brasil, né, de vários estados. Inclusive, se alguém, né, tiver um interesse também, né, quiser vir a conversar e fazer parte, na verdade, a gente faz reuniões, assim, mensais, e nós trabalhamos com várias atividades, assim, de projetos de pesquisa, projetos de extensão, de divulgação científica, né? Então, eu já vou falar, inclusive, de alguns dos eventos, né, que nós promovemos, que eu acho que é algo interessante também a gente pensar em termos de colaborações, assim, entre instituições. E é interessante que a gente tem um grupo aí de pesquisadores que são de várias áreas. Então, assim, aqui para citar, né, as áreas, então a gente tem pesquisador até da área de música, né? Então, assim, da área da saúde, né, da comunicação social, o pessoal mais assim, né, ciência da computação, engenharia biomédica. Mas o interessante é que justamente esses vários olhares, né, não permitem só a questão de compartilhamento de conhecimento, mas também de visões, que a gente sabe que, às vezes, né, justamente por formações diferentes, a gente acaba também tendo olhares diferentes sobre os mesmos problemas. E isso permite algumas abordagens muito interessantes, assim, dentro do nosso núcleo. Então, nós tivemos várias atividades de divulgação, vou passar rapidinho, assim, só para citar algumas, né, para vocês conhecerem. Então, a maioria delas, na verdade, acabou sendo remota, né, online. Então, alguns webinars que foram, que aconteceram, né, nós tivemos, desde 2020, a gente promove o Seminário em Pesquisa Espacial em Ambientes Extremos. Eu e a professora Thaís, nós ministramos uma disciplina que se chama Pesquisa Espacial em Ambientes Extremos, no programa de pós-graduação em Tecnologias da Informação e Gestão em Saúde, que é um programa também interdisciplinar, né? Então, também está na área interdisciplinar lá da CAPES. E essa disciplina é para mestrado, para doutorado, né? Então, assim, no final da disciplina, a gente faz um seminário em que o aluno apresenta um projeto, na verdade, faz uma apresentação unindo preferencialmente o seu projeto de pesquisa com a área espacial ou de ambientes extremos. E aí a gente, então, além dos seminários, alunos temos convidados. Então, em 2020, esse evento aberto ao público, né? Então, também é algo que eu posso começar também a divulgar a vocês, né? Se vocês tiverem interesse em participar, sempre aberto ao público, gratuito, online, né? Então, em 2020, nós tivemos como convidados o Marco Romero, da Angola, e a Hilária Sinelli, da Itália. A Hilária é uma astronauta análoga, né? Então, trabalhou em missões análogas espaciais. Então, tivemos a participação também em alguns eventos chamados Sábados no Espaço, né? Que é um evento que é organizado por um grupo de estudantes lá de Portugal, da Universidade de Lisboa. É um clube, né, de estudantes, na verdade, que trabalham, que se interessam por essa área da ciência espacial. Em 2021, nós tivemos a segunda edição do seminário, então também com seminários de alunos e como convidados especiais, então o professor Nelson Vinagre, da Alemanha, e a professora Jan Millsaps, dos Estados Unidos. Então, sempre tentando buscar justamente esse aspecto multidisciplinar. Então, por exemplo, o Vinagre é da área de educação física, ele é brasileiro, né, mora na Alemanha, mas é brasileiro, e a Jan Millsaps é da área de cinema.
e ela faz parte daquela rede que chama Space for Women, que eu participo, então que está vinculada às Nações Unidas, né, nessa área, justamente dessa ideia de usar a ciência espacial como uma forma de divulgação da ciência de forma geral. Então, assim, nos aproveitando, no bom sentido, justamente desse interesse, né, na área de ciência espacial, de forma geral, mas daí para atrair, né, as pessoas para a área científica. Tivemos um seminário também dentro desse working group, que foi citado anteriormente, então, que aconteceu agora em junho, né, também falando sobre a questão de saúde digital, mas principalmente com relação a essa ideia, digamos, do empoderamento de profissionais da área da saúde nessa área. E nesse ano também tivemos a terceira edição do seminário, em que nós tivemos como convidados, então, o Silvio Pirvo, de Londres, e a professora Raluca Papacocha, da Romênia, né, com quem a gente também tem alguns projetos de pesquisa acontecendo. Bom, também participamos, né, da Semana Brasileira da Informática Biomédica, já que a Informática Biomédica é um curso de graduação que nós só temos esse curso de graduação em 3 universidades no Brasil, atualmente, na UFSPA, na Universidade Federal do Paraná e na USP de Ribeirão Preto. Então, os 3 cursos de graduação se uniram para organizar esse evento. E, como eu disse, essa disciplina, inclusive, assim, ela é aberta para alunos especiais, então, alunos que não são da instituição, mas que eventualmente queiram cursar essa disciplina. Então, assim, a gente já teve 3 edições, e sempre com convidados, né, de vários locais, então, assim, da Inglaterra, Alemanha, Romênia, Itália, Angola, Nigéria, Moçambique, já estivemos também, Portugal, Argentina, Uruguai, então, assim, temos convidados de várias áreas, né? Então, obviamente, é uma disciplina que acontece online, né? Como engajamento social, né, a rede do Space for Women, que eu já tinha comentado anteriormente. Nós participamos também de 2 projetos, um chamado Unlimited Space for Women, que era relacionado a essa rede, então, com um site que foi lançado na World Space Week em 2021, e um outro projeto também chamado Model Mars, em que a gente, eu e a professora Thais, né, nós fomos mentoras de um grupo de alunos de ensino médio aqui no Brasil. Então, assim, havia 5 grupos, né, em todo o mundo, e um grupo especificamente brasileiro. Então, cada grupo acabou elaborando, né, digamos, uma parte, uma exposição para esse museu. Então, no nosso caso, por exemplo, o que os alunos fizeram foi organizar um festival de música em Marte. Então, eles elaboraram um site justamente falando de toda a questão de, bom, como é que seria a questão, né, de sons, de acústica, de organização, criamos uma moeda. Então, assim, teve toda a ideia de uma história, digamos, que seria um festival de música em Marte, e digamos, a transmissão, né, dessa apresentação também aqui para a Terra, né? Bom, temos, então, mais ou menos 20 projetos de pesquisa interdisciplinares em andamento no contexto do núcleo. É interessante que eu acabei contando dele para a palestra, a gente fica, poxa, realmente tem bastante coisa acontecendo. E especificamente, assim, né, em termos de trabalhos acadêmicos, aí 2 doutorados, inclusive cotutela. Então, são doutorados que acontecem aqui na UFSPA e na Universidade de Lisboa, em que na Universidade de Lisboa a gente tem um Centro de Estudos de Medicina Aeroespacial, com quem a gente tem a parceria. Então, a gente realiza vários experimentos lá, temos vários equipamentos, né, que nós não temos aqui, como, por exemplo, né, esteira antigravitacional, né, que é a Alter-G, e alguns outros equipamentos. 4 mestrados e 3 trabalhos de conclusão de curso, né? Mas, bom, isso assim para falar um pouquinho de algumas coisas que a gente tem feito, né? E tudo isso está muito relacionado realmente ao tema da apresentação, que é esse de saúde digital. Então, deixa eu só colocar aqui, mais para o lado aqui. Tá, bom. Então, a saúde digital, ela pode ser, né, ela pode ser definida, né, a gente tem várias definições, digamos, aí para, né, para o termo saúde digital, e especificamente a gente trabalha muito com essa ideia
né? E que, assim, a saúde digital, obviamente, é algo muito mais amplo, né, do que o e-health, m-health, healthcare, etc. Mas, assim, com essa ideia de que saúde digital seja realmente uma transformação cultural, né? Então, não só a utilização das tecnologias, mas também a ideia de que a gente possa utilizar essas tecnologias para tornar os dados, né, e o conhecimento mesmo acessível tanto para profissionais da saúde quanto para pacientes. E aqui a gente fala, então, quando a gente fala em saúde digital aplicada a missões espaciais, a gente está falando, né, dessa saúde digital e conhecimento relacionado à saúde digital, também sendo acessível para todos os profissionais que, de alguma forma, participam desse processo, né? Então, a ideia é que essa abordagem acaba levando a um processo compartilhado de tomada de decisão e a democratização na área da saúde. Isso não significa, né, tirar o poder dos profissionais da área da saúde, mas sim compartilhar decisões, compartilhar conhecimento, né? E esse conhecimento, obviamente, também tem muito a ver com a questão de conhecer as tecnologias, as limitações das tecnologias e como é que elas podem ser utilizadas, né? E daí, especificamente com relação à saúde digital no espaço, eu vou falar, assim, de alguns exemplos, né, de algumas coisas que estão acontecendo e de algumas coisas que a gente está explorando, né, junto, tá? Então, aqui eu começo a falar da questão de telemedicina 3D, né? Então, a gente sabe que a questão toda de telesaúde, ela acaba sendo algo super importante, assim, pensando em ambientes extremos, né? Então, incluindo a questão toda do espaço. Mas, especificamente, então, a gente tem trabalhado, né? Esse aqui até não é do nosso trabalho, mas eu já vou falar especificamente dos nossos projetos, mas a gente tem trabalhado muito com a questão da realidade mista, né? Então, a utilização de realidade virtual e realidade aumentada, justamente para tornar toda essa experiência de telemedicina muito mais concreto, quer dizer, muito mais interessante, né? E aí é interessante porque, assim, faz um pouquinho mais de um ano que as primeiras pessoas foram holoportadas da Terra para o espaço. O que significa esse holoportadas, né? Então, isso aqui foi algo, então, feito, né, pela NASA, em que, então, o Dr. Joseph Smith, né, que é cirurgião de voo da NASA, Fernando de la Pena Jaca, né, de uma empresa de software, eles foram holoportados, então, para a Estação Espacial Internacional e utilizando, então, né, quer dizer, qual foi a ideia, né, os astronautas e tal, estão utilizando, então, as câmeras, né, da Microsoft HoloLens, né, Kinect. Então, a ideia de que, digamos, estivéssemos trabalhando com a questão toda de hologramas, mas não apenas, né, então, dessa visualização, mas, então, justamente trabalhando com uma tecnologia, e aqui, obviamente, eu não estou fazendo propaganda da Microsoft, essa que foi a tecnologia utilizada, mas, sim, outras tecnologias, né? Mas utilizando, então, justamente a ideia de realidade aumentada, junto com algumas outras questões, como, por exemplo, interfaces ápticas, né, que permitissem que as pessoas sentissem um pouco mais, né? Então, na pele, sentissem um pouco, né, no seu corpo, digamos, essa experiência, né? Então, até tem uma frase aqui, né, desse médico, que diz, olha, o nosso corpo não estava lá, mas nossa entidade realmente, né, estava lá. Então, e aí justamente essa ideia, né, de se trabalhar com a realidade mista e a realidade aumentada, né? E a gente sabe que, assim, bom, vocês, né, vocês são parte do programa, né, de pós-graduação em computação aplicada, conhece bem toda essa questão de que a gente está tendo uma evolução muito grande, né, com relação a equipamentos e tudo, né, e é interessante, né, porque, por exemplo, a questão até dos próprios óculos, né, que são utilizados, assim, em realidade virtual e realidade aumentada, sabe que os óculos, eles ainda são equipamentos que são um pouco invasivos, assim, no sentido de serem um pouquinho pesados, né? Mas isso tudo tem evoluído bastante, né? Então, a ideia é de se trabalhar com a questão toda de inteligência artificial para interação mais real, digamos, com hologramas, né?
então o rastreamento ocular, a questão da realidade mista e, como eu tinha comentado anteriormente, a questão toda da combinação de interfaces ápticas com realidade mista, para que as pessoas sintam também, quer dizer, né, então até a ideia de que agora, né, de se trabalhar com o primeiro, já se concretizou, mas ainda com as suas limitações, mas o primeiro aperto de mãos, digamos, com o holograma, né? Então, as pessoas sentirem, né, de alguma forma na pele, digamos, essa interação, né? E, obviamente, isso tudo abre todo um espaço muito interessante, né? Que é a utilização desses hologramas em consultas médicas, sessões de terapia, reuniões com família, visitas, etc. E ainda que várias dessas coisas ainda estejam muito assim na experimentação, né? A gente vê que realmente elas têm avançado e têm se quebrado cada vez mais, né? Paradigmas com relação à utilização. Então, assim, aquela ideia, a gente sabe que a gente mesmo, né? Com relação a aulas virtuais, com algumas outras coisas, mesmo a gente, né? Que é da computação, sabe que tem uma série de paradigmas que acabaram sendo de alguma forma quebrados, assim, com a questão toda da pandemia, né? Mas com relação a essa presença, né, digamos, de alguma forma mais bem representada por esse avanço tecnológico, né? Então, e aí, se vocês, né, para quem viu, né, o filme Apollo 13, ou pelo menos conhece a história toda, né, do problema que eles tiveram e aqui tem uma fotinha, então, dos engenheiros, né, se reunindo e justamente tentando resolver o problema com as peças que estavam ali, né, que disponíveis, digamos, para os astronautas que estavam no Apollo 13, mas tentando resolver na Terra para poder explicar, né? Então, esse tipo de coisa, agora, utilizando realidade aumentada, né? Então, assim, a gente consegue fazer, digamos, aqui, desculpa, tem até um exemplo, né? De procedimentos, então, de um projeto chamado, então, T2 Treadmill Augmented Reality, que é a utilização da realidade aumentada para a explicação de procedimentos para consertar a esteira T2 lá da Estação Espacial Internacional, né? Então, vocês vejam que, por exemplo, aqui está a esteira, né, que é utilizada, em que, claro, o pessoal tem esses mecanismos aqui, né, para prender os astronautas por causa da microgravidade, né? Então, com isso, claro, a gente precisa toda a questão da tração, né? Porque não tem a gravidade da Terra para que essas pessoas possam fazer exercícios. Então, vocês vejam que aqui a pessoa está consertando, digamos aí, problemas. Então, essas mãozinhas verdes aqui são justamente projeções da realidade aumentada que estão mostrando, olha, onde é que especificamente ele precisa, né, agir, onde é que ele precisa, o que ele precisa mexer aí, né, para poder consertar os problemas. Então, vocês vejam que ele está com óculos. Então, em vez de alguém estar te explicando, olha, pega ali a peça mais à direita e tal, né, faz tal coisa, pega... Então, assim, pode de uma maneira, né, então alguém na Terra pode estar mostrando exatamente onde o que precisa ser feito de uma maneira muito mais visual, né? Então, e aqui justamente tem esse videozinho dessa questão, né, de uma rotina, então, né, para se arrumar aí, para se trabalhar, então, com o conserto, né, de alguns equipamentos. Então, especificamente aqui, na verdade, também o T2, então, vocês vejam os óculos que ele está usando, né? Então, a ideia é isso, que, claro, os óculos, eles têm o rastreamento ocular, então a gente consegue ver exatamente se ele está olhando para o lugar certo, né, além de conseguir ver onde é que a pessoa realmente está mexendo e, ao mesmo tempo, projetar aqui para onde que ela precisa, o que ela precisa fazer, né? Então, assim, a realidade aumentada realmente tem sido bastante explorada, né? E na área da saúde digital, especificamente em missões espaciais, ela pode ser algo, né, muito interessante, muito útil, justamente por essa ideia de que remotamente a gente consiga, de alguma forma, trabalhar com uma presença, né? Ainda que seja uma presença, então, através, né, da realidade aumentada. E a ideia justamente da realidade mista, né, é mesclar a questão da realidade aumentada, em que a gente está projetando alguma coisa em cima de algo que já existe,
com a realidade virtual, que a gente tem um ambiente realmente virtual, né? Então, e com isso, então, aqui, por exemplo, né, a simulação de algumas, digamos, da ideia de manutenção de algumas peças, né? Então, por exemplo, de foguetes, tal, que possa ser feita em que as pessoas, então, estejam interagindo, né? Utilizando os óculos. Como eu disse, esses óculos, eles têm evoluído e têm ficado cada vez menores e menos pesados, né? Então, tem algumas coisas, por exemplo, a realidade virtual, né, ainda se tem um pouco, mas se está trabalhando muito também com inclusive temos um grupo até vinculado ao núcleo em que está trabalhar com a questão da cyber motion sickness, né? Então, a motion sickness relacionada ao uso de realidade virtual, né? Então, diminuindo esse tipo de coisa, né? Porque, obviamente, é um problema. E a realidade mista, então, justamente, como eu disse, permite, né, com que a gente consiga, então, por exemplo, aqui a gente está falando aqui, né, de simulações, de visualização de como é que, né, digamos, a questão, né, ortopédica, então, assim, os médicos, né, podendo visualizar essas peças e aí, justamente, conversar de uma maneira, né, um pouco mais realista. Tá? Então, por exemplo, a gente tem projetos em que a gente tem um projeto de extensão na universidade que se chama Museu de Anatomia. Então, ele é principalmente nele principalmente trabalham estudantes da área da medicina que dissecam, né, determinadas peças e uma vez por ano, mais ou menos durante um mês, tem uma série de peças e de exemplos que são expostos, né, ao público, à visitação, principalmente para escolas e público em geral. E a gente, então, esse ano está trabalhando com uma parte toda virtual, né, em que não se dependa apenas das peças em si, né, então, mas que se possa trabalhar com a realidade mista, justamente para se simular, né, cirurgias, simular determinados procedimentos ou a visualização, inclusive, de algumas soluções que depois sejam implementadas, por exemplo, em uma cirurgia. Então, vocês imaginem que esse tipo de coisa, obviamente, é extremamente útil pensando em termos de missões espaciais, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente estava discutindo até um mês passado, assim, com um ortopedista, né? Falando justamente em missões espaciais, por exemplo, a questão de, poxa, mas então, assim, ainda que as pessoas, né, os astronautas e tal, tenham algum conhecimento na área da saúde, mas assim, poxa, ele, sei lá, quebra um membro, ele, ou tem um entorse, tem alguma coisa assim, então, assim, a aplicação da imobilização, como é que vai ser feita a imobilização, que tipo de coisas, então, vocês imaginem com toda essa questão de realidade mista, né, isso pode ser muito mais fácil, né, inclusive explicar toda a situação para esse astronauta, né. Então, assim, existem alguns projetos e alguns deles, assim, a gente tem participado, alguns de uma maneira um pouco mais direta, outros ainda observando um pouquinho, né? E, então, alguns projetos lá da Agência Espacial Europeia, né? Que, então, até coloquei aqui o link, vocês vão ver que, assim, essa apresentação tem vários links, então, inclusive, né, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o PDF depois para disponibilizar para os alunos, né? Então, assim, comentando sobre alguns desses projetos, né? Então, o primeiro projeto que é o Mars X Lab, então, com testes virtuais de explorações, então, futuras, né? E aí em Marte. Então, a ideia é de que, claro, a gente já tem uma série de imagens aí né, pelos rovers. Então, a partir dessas imagens, justamente a ideia é de que a gente possa compor, né? Ambientes e a gente, por exemplo, a gente mesmo utiliza, já vou falar de um projeto em que a gente está trabalhando mais diretamente, mas que a gente utiliza a realidade virtual para simular, né, a pessoa caminhar em Marte, né, então utilizando realidade virtual e utilizando imagens reais de Marte, então isso é uma coisa muito legal. Um outro projeto aqui bem interessante, que é uma sala virtual usando realidade mista, né, então, em princípios do metaverso, para simular uma sala de controle de missão, né? Então, a ideia de toda a questão de gestão de
de emergências, né, gestão de conflitos, e que é extremamente importante pensando em missões espaciais, né? E um outro projeto em que a gente está assim começando a se envolver um pouco é esse treinamento virtual com um exoesqueleto, né, do Spacewalk, esse X-Arm, né? Então, assim, são projetos que a gente tem mais informações ali no site da Agência Espacial Europeia e que já estão acontecendo. Obviamente, são projetos ainda de pesquisa, mas vários com aplicações que já estão sendo testadas na Estação Espacial Internacional, né? Esse aqui é um projeto que a gente tem envolvendo uma aluna de doutorado, que é a Rosirene, que é até a pessoa que está aqui, né? Que é orientado por mim e pela professora Thais, e professor Alcir também, que é da área de psicologia, mas que tem trabalhado muito com a questão de realidade virtual na reabilitação. Então, aqui é uma Alter-G, uma esteira antigravitacional, que é utilizada em vários locais, assim, inclusive para reabilitação, né? Então, para pessoas que precisam fazer algum tipo de exercício físico, mas não podem ter um impacto, porque justamente a gente pode variar a questão da gravidade. Só que a gente está utilizando aqui nesse contexto, e aqui essa esteira lá, né, que a gente está utilizando está lá em Portugal, justamente por causa desses vários projetos que nós temos é o Centro de Estudos Medicina Aeroespacial. Então, a gente está utilizando a esteira para simulação de hipogravidade, né? E a gente utiliza também realidade virtual. Aqui até o Sereno está usando os óculos meio grandões, a gente está agora utilizando os óculos menorzinhos, né? Mas então a gente está trabalhando com realidade virtual para simular Marte, simular a Lua. E a ideia, por exemplo, a Rose é uma médica otorrinolaringologista, então a gente está trabalhando no caso específico dela, do doutorado dela, na questão de motion sickness na simulação, né? Então toda a questão, né, de como que o labirinto de alguma forma pode ser treinado. A ideia é que as pessoas, pensando assim em termos de turismo espacial, então vocês imaginem, as pessoas pagam uma fortuna para ir para o espaço, daí vão para o espaço e ficam super enjoadas, ficam super mal e tal, né? Fica complicada a situação. Então, justamente as pessoas serem testadas anteriormente, elas terem um labirinto treinado, terem toda uma questão de reabilitação pré-voo, né? Então, não só para turismo espacial, mas como para missões espaciais de uma forma geral. E a gente está estudando justamente o uso de realidade virtual como uma forma para potencializar essa simulação da hipogravidade e essa questão do treinamento. Nós temos um outro projeto que é da Kalana. A Kalana é fisioterapeuta, então é um projeto de mestrado que está sendo também orientado por mim e pela professora Thais, em que a gente está estudando a atividade elétrica muscular na biomecânica na marcha em hipogravidade simulada. Então, assim, a gente está trabalhando, na verdade, assim, a gente está fazendo vários experimentos com essa simulação da hipogravidade usando realidade virtual, e nós temos vários projetos relacionados, né? Por exemplo, essa da parte mais do labirinto, né, do sistema neurovestibular, essa questão, né, da marcha em hipogravidade, que a gente está trabalhando mais com a análise, né, da estrutura músculo-esquelética e da marcha, né, pela Kalana. E nós temos também dois professores que estão fazendo pós-doc, que eu acabei não citando anteriormente, mas fazem parte do nosso núcleo, em que a gente está trabalhando mais com essa parte toda de cardiovascular também, né? Então, trabalhando analisando essas simulações em hipogravidade, tá? E, bom, um outro exemplo de uso de realidade virtual é a ideia de usar a realidade virtual embaixo d'água, né, para o treinamento de astronautas. Então, aqui tem um exemplo também da Agência Espacial Internacional. A gente tem feito, assim, algumas pequenas simulações ainda, a coisa está assim, a gente está ensaiando, tá ainda brincando um pouquinho para ver direitinho a viabilidade, né? Mas justamente em piscinas também mais fundas, né? E trabalhando um pouquinho com essa questão. Então, assim, ainda não temos um projeto formalizado, a gente está ainda naquela fase meio de pré-projeto, assim, de analisando e identificando exatamente o que a gente vai estudar com relação a isso, né? Bom, então, assim, uma outra área muito importante em termos de saúde digital para missões espaciais é a área de sensores, né? Então, assim, aqui
para o pessoal assim, né, que gosta aí de ficção científica e tal, deve conhecer o tricorder, né, do Dr. McCoy do Star Trek, né, que é meio que o sonho de consumo, assim, né, acho que dos médicos. Então, a ideia é de que rapidamente a gente consiga, né, só com aquele scanner, assim, né, identificar uma série de coisas. Então, assim, em 2014, uma empresa lançou esse concurso, né, Tricorder X Prize, então oferecendo 10 milhões para que desenvolvesse um dispositivo inspirado, né, no Tricorder, mas que pudesse fazer o diagnóstico preciso de 3 doenças, monitoramento contínuo de 5 sinais vitais, obviamente com uma série de critérios, né, que estão aqui, inclusive, nesse site. Não se chegou exatamente no resultado que se esperava, né, ou melhor, que se desejava, digamos, né, mas é interessante que a empresa que ganhou, então foi com esse dispositivo né, em que está atualmente em teste na Estação Espacial Internacional, em que se tem, por um lado, o sensor preso ao peito, que envia informações, né, a equipe médica, obviamente, um sensor seja pequeno, que não seja tão invasivo e tal, e através da coleta de saliva, de sangue e urina, então o nanotira, né, a análise e aí a identificação, né, de quem fala de 100 milhões de pontos de dados básicos para uma série de testes específicos. Então, assim, para que isso possa ser feito, né, com uma comunicação às astronautas médicos em terra em minutos, para que se possa ter esse retorno de uma maneira, né, muito rápida. E pensando justamente nessa questão, né, de sensores, de experimentos, né, que estão sendo realizados e coletando, né, uma quantidade grande de dados, uma outra área, né, que precisa ser muito considerada, pensando em saúde digital para missões espaciais, é a área de ciência de dados. Né? Então, eu vi que, inclusive, vocês tiveram já apresentações nessa área de ciência de dados, machine learning e tal, né? Então, a ideia é de que, claro, a gente tem já muitos dados sendo gerados, então a gente já está trabalhando com conjuntos de Big Data associados, né, à área especificamente de saúde digital, obviamente associados ao espaço a gente tem uma série de bases, né, mas assim, com relação à saúde digital de astronautas, né, de pessoas que estão na Estação Espacial Internacional, a gente já tem muitos dados aí sendo gerados e a gente precisa trabalhar de uma maneira, né, mais sistemática e justamente trabalhando, né, e identificando toda a questão de analisando, né, os dados e trabalhando com pré-processamento, etc., né? Então, assim, aqui a gente até tem um exemplo de na verdade, eu cito aqui um trabalho que foi desenvolvido pela Marília, que foi nossa aluna de TCC, da Informática Biomédica, em que ela desenvolveu uma rede neural para identificação, então, de retinopatia diabética a partir de imagens do fundo de olho eram coletadas com celulares. Né? Então, a gente, junto com o professor Manuel Vilela, que é oftalmologista, e é o tipo de coisa que a gente também está trabalhando com algumas bases de dados, né, de exames de fundo de olho que têm sido coletados também na Estação Espacial Internacional e que estão disponíveis para se trabalhar com isso. Então, bom, eu não vou explicar para vocês aqui o que é, né, machine learning e tal, eu acho que isso aqui vocês já conhecem, né? Mas por que a gente acaba até citando algumas dessas coisas? Porque, na verdade, quando a gente fala com profissionais da área da saúde, a gente está tentando, né, inseri-los cada vez mais nessa área tecnológica, não só como usuários, mas também como conhecedores, né, de como é que essas coisas funcionam. Então, não que eles necessariamente possam ser capazes de programar, de codificar, né, mas pelo menos que entendam, assim, que, poxa, é super importante justamente os dados de entrada, é super importante a gente trabalhar com a questão de uma base de dados que seja consistente, que seja confiável, né, que introduzir um viés nessa base de dados que vai ser utilizada para aprendizagem é super comum, né? E é uma coisa que a gente precisa realmente ter muito cuidado, né? Então, assim, não é porque, poxa, mas né? Às vezes aí tem uma questão toda quando a gente trabalha com os projetos, né, interdisciplinares, que você vê assim, poxa, a computação é uma ciência exata, então ela não é injusta, né? Quer dizer, é uma coisa, mas a gente sabe que, obviamente, no caso de machine learning, é extremamente importante justamente os dados que nós utilizamos
para o aprendizado, né, para gerar a definição desses algoritmos. Então, assim, com relação a datasets, né, que nós temos aí disponíveis, então, assim, nós temos todo um conjunto disponível no site da NASA, né? Então, tem um site chamado data.nasa, né, data.nasa.gov, em que tem todo um conjunto de dados, inclusive de saúde digital, que estão disponíveis para se fazer o download, né, se trabalhar com eles. E nós também temos no site da da Agência Espacial Europeia, então tem esse projeto, né, que é o Copérnicos, que tem uma série de datasets bem interessantes, justamente para serem trabalhados, e a gente tem trabalhado também, né, inclusive tem alguns eventos relacionados a esses datasets, então é algo que mesmo especificamente na área de saúde digital, que ainda a gente está funilando aí com relação ao tipo de dados, né, a gente consegue utilizar muita coisa. E uma outra aplicação muito legal e que nos parece que pode ser algo, né, meio que fechando, né, tudo isso, fechando várias dessas aplicações, é a ideia dos digital twins, né? Então, assim, dos gêmeos digitais, de alguma forma. Esses gêmeos digitais, justamente, de uma maneira que eles possam ser utilizados, né, para representar, então, astronautas ou pessoas específicas ou grupos de pessoas específicos de uma maneira que a gente consiga justamente reproduzir, né, digitalmente, então, o corpo completamente, o comportamento das pessoas, e aí, a partir disso, né, justamente fazer simulações e trabalhar melhor, então, com a ideia de poder, por exemplo, pensando, né, nas pessoas, então, em viagens espaciais, ou as primeiras pessoas que forem para Marte, por exemplo, desculpa, fazendo um parênteses, né? Então, não sei se vocês conheceram, né, mas a gente tinha um projeto Mars One, que acabou, então, sendo interrompido, mas que estava selecionando, né, se fez toda uma seleção de pessoas que viajariam para Marte. Então, foi um projeto que acabou não dando certo, né, a empresa acabou indo à falência e tal, mas houve uma seleção e a ideia era que era, digamos, de viagem só com passagem de ida, digamos, né? Porque não se tinha ainda a ideia de, tá, ok, não necessariamente essas pessoas conseguiriam retornar, né? E mesmo assim, obviamente, houve, né, um número enorme de candidatos, mas de qualquer forma, essa ideia toda de digital twins é extremamente interessante, pensando em que não só a questão de que as pessoas estão longe, mas, por exemplo, na Estação Espacial Internacional, a gente está falando de um delay de mais ou menos 20 segundos. A gente está, né, claro que pode ser um pouquinho menor e tal, mas assim, tipo, no máximo, né, 20 segundos. E pensando em Marte, a gente está falando aí, dependendo da posição, né, da rotação da Terra, né, de Marte e tal, a gente está falando aí de eventualmente 20, 30 minutos de delay. Então, não é uma coisa que a gente consegue fazer de uma maneira síncrona, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar com modelos que possam ser utilizados justamente para que essa comunicação possa ser também feita de uma maneira mais direta, tá? Então, obviamente, temos vários outros exemplos de aplicação de saúde digital em missões espaciais. Então, por exemplo, essa ideia das impressões 3D, então, já estão, né, já temos impressoras 3D na Estação Espacial Internacional, então, em que se pode imprimir aí medicamentos, órgãos humanos, então, assim, não se tem ainda a experiência de uma impressão de órgão humano na Estação Espacial Internacional utilizado lá, mas já se tem impressora lá e já tem experiências aqui na Terra de impressão 3D de órgãos humanos que já foram utilizados. Então, obviamente, é só uma questão, né, de unir tudo isso. Então, de robótica, né? Então, a gente já tem os rovers, por exemplo, em Marte já há algum tempo. Então, gamificação, biotecnologia e uma outra questão de monitoramento de astronautas com relatos próprios, né? Então, a gente tem aqui cito aqui um trabalho que está relacionado diretamente a missões espaciais, mas os princípios podem ser diretamente utilizados com essa questão toda de relatos próprios, que é um artigo
de um orientando meu, ele já defendeu o mestrado, que é o Andreas, é um oncologista, em que justamente trabalhou com a ideia de Patient Reported Outcomes, quer dizer, relatos feitos por pacientes para serem utilizados por oncologistas, né, entre uma consulta e outra, no tratamento, mas utilizando uma série de princípios que a gente pode utilizar também, pensando nos relatos próprios lá dos astronautas, né? E, como eu tinha comentado, quer dizer, a gente está trabalhando agora principalmente com a questão da Agência Espacial Internacional, agora tem a volta, né, das viagens aí à Lua, mas de qualquer forma nós precisamos pensar nas missões a Marte, que são algo que está aí na mira, né, das agências espaciais internacionais, das empresas que de alguma forma estão relacionadas a isso. Então a gente precisa realmente trabalhar, né, com artefatos e soluções que sejam pequenos, inteligentes, autônomos. Temos essa questão de realmente precisar dar um maior apoio à tomada de decisões por causa desse delay que eu já havia comentado, né? Então, temos que tratar com a questão do armazenamento, né, confiável de dados e a interoperabilidade entre sistemas, que é algo que a princípio, não, a interoperabilidade em si não é tanto um desafio tecnológico, mas sim um desafio mais de processo mesmo, né, de definições e de acordos. E é muito importante realmente que se trabalhe com a questão toda desse envolvimento ativo das pessoas que de alguma forma estão relacionadas a essas missões espaciais. E aqui a gente fala de um termo, né, chamado Space Digital Health Literacy. O que é esse literacy, né? Tem a palavra literácia, que é uma coisa que a gente não usa muito em português, né? Às vezes tem a tradução também de alfabetização, mas a ideia de conhecimento muito mais amplo com relação à área. E a gente tem trabalhado nos nossos projetos interdisciplinares relacionados a missões espaciais ou não, justamente nessa ideia do Smart Healthcare, né? Então, de alguma forma, de poder levar autonomia às pessoas para poderem, e essa autonomia, obviamente, com conhecimento, porque não adianta nada a questão toda de autonomia sem conhecimento, para que as pessoas possam lidar melhor com esses desafios da saúde, né, utilizando a saúde digital. A gente vê, assim, como eu disse, não pensando agora especificamente em missões espaciais, mas, né, a gente, por um lado, fala muito da inclusão digital que está acontecendo atualmente, porque, assim, cada vez mais pessoas, né, têm acesso a smartphones, têm software, então pessoas que a gente nem imaginava que, assim, utilizar software, né, utilizam software hoje em dia, mas não necessariamente conseguem entender de uma maneira adequada realmente aquele software. Então, a gente precisa trabalhar com a inclusão digital de uma maneira muito mais ampla, especificamente em missões espaciais, ainda que essas pessoas, né, consigam entender tudo isso, mas a gente precisa trabalhar com a questão toda de autonomia, né? Então, assim, essa autonomia, então, pensando em isso, né, de gerar conhecimento e, de alguma forma, compartilhar conhecimento, não só de como usar, mas também como conhecer riscos e limitações, como manter essas tecnologias, né? Isso tem muito a ver com a própria estratégia global em saúde digital, a gente for ver, da Organização Mundial de Saúde, né, da OMS, que justamente a ideia de se melhorar a saúde para todos, né, de uma maneira escalável, acessível, que seja realmente focada nas pessoas, né? E se a gente for ver essa estratégia, justamente fala, né, dos princípios. Um dos princípios é reconhecer que as iniciativas requerem uma estratégia integrada, né? E a gente, pensando em missões espaciais, obviamente isso também faz parte, né, disso tudo. Então, a gente tem uma série de avanços aí que têm acontecido, né, e que, como a gente comentou anteriormente, até muitos como respostas à pandemia, né, mas ainda temos vários problemas com relação à questão toda de conhecimento, né, a divulgação de conhecimento, então, e que precisam ser considerados, né. E a gente tem, tem algumas iniciativas com relação a usuários, com relação a instituições, né, que desenvolvem o software com as equipes em si de desenvolvimento. Agora, se tem ainda muito pouca coisa relacionada a essa ideia das pessoas que demandam os sistemas de software, né? Então, e aí eu puxando um pouquinho a brasa para o meu lado, né, a parte de engenharia de software, a gente precisa realmente falar em como é que todas as pessoas se envolvem nesse desenvolvimento da saúde digital, né, no ciclo de desenvolvimento do software, ainda mais considerando que a gente tem um alto percentual
né? Então, aqui tem o Chaos Report, que é lançado a cada 2 anos, né? Que fala aqui que, né, esse último, que a gente tem apenas 31% dos projetos de software, então, né, mundialmente, sendo considerados, assim, com sucesso. Quer dizer, a gente tem vários problemas, né, crônicos na indústria de software e, obviamente, o abandono de saúde digital. Em missões espaciais, isso torna ainda muito mais crítico, tá? Então, assim, a ideia, e isso a gente tem trabalhado muito também, é que, além da questão do desenvolvimento tecnológico, a gente tem trabalhado também com essa questão da mudança cultural das pessoas envolvidas, né? Então, por exemplo, a gente tem profissionais da área da saúde, né, envolvidos nos projetos, mas que não deixem só a questão toda da tecnologia, de conhecimento de tecnologia, como o pessoal da computação, né? Então, como eu disse, as pessoas obviamente vão ter uma especialização, né, em determinadas áreas, mas qualquer profissional precisa conhecer um pouquinho da ideia, né, da confiabilidade dos dados, a ideia, né, de como é que a gente tem até a questão da inteligência artificial transparente, né, quer dizer, como é que esses algoritmos de inteligência artificial funcionam, como é que os dados são utilizados, os efeitos colaterais do uso de tecnologia, limitações, né, questões de armazenamento, uso, vulnerabilidade de dados. Então, por exemplo, com relação ao LGPD aqui no Brasil, né, então, a gente teve um exemplo agora, né, vocês já ouviram falar da Teranos, né, em que que foi algo que aconteceu agora há pouco tempo, que até a principal, digamos, né, pessoa, né, a CEO que estava envolvida, a Elizabeth Holmes, né, foi condenada aí há pouco tempo, justamente por uma fraude, né, criminal aí dessa empresa que prometia, né, essa questão de exames de sangue usando biotecnologia e que acabou envolvendo muita gente, né? Claro, tem uma série de detalhes, uma série de questões, etc., né? Mas, às vezes, justamente a gente tem envolvimentos de profissionais que talvez não conheçam alguns detalhes ou não busquem, né, algumas questões importantes de aspectos, digamos, da tecnologia que precisam ser considerados e precisam ser analisados. Então, assim, os nossos projetos, eu falei de algumas coisas, né, mas a gente considera essa abordagem de que a tecnologia é super importante, mas a gente precisa também, né, investir nessa questão do desenvolvimento de diretrizes clínicas, de protocolos, né, para o aprendizado e a utilização dessa tecnologia, né, especificamente aqui relacionada à questão das missões espaciais, né? Bom, e é isso, assim, né? Eu vou parar aqui o compartilhamento. Ok. Juliana, muito obrigado aí. Foi uma fantástica palestra. Imagina. Né? O que antes de passar para os alunos, queria fazer comentários. Praticamente, você mostrou as falhas e tudo, né? Então, muito importante a aplicação de engenharia de software para construir software de uma forma mais formal, vamos dizer assim, e juntando computação visual, inteligência artificial e tal. O INPE, acho que tem muito a contribuir se tivesse colaborações, né? E espero que o INPE volte a ser o INPE a partir do ano que vem, né? E que a gente foi muito atacado, infelizmente. E é que o INPE tem, a partir de uma certa época, o Ministério disse que o INPE teria que focar mais nas missões espaciais, porque outras áreas seriam das universidades, que fazem sentido. Então, saúde em si, fica difícil para a gente colaborar em alguma coisa, mas saúde, no viés que você levou, aí abre um outro espaço, né? Então, vou até pedir compartilhar a sua gravação com outros programas muito mais ligados à área espacial, ciências espaciais, especialmente engenharia espacial. Inclusive, engenharia espacial, ele monta um curso de inverno todo ano, convida um monte de alunos de vários lugares do Brasil. E quem sabe pode entrar em contato com vocês para dar um curso, um mini curso, né? Acho que vai ser uma excelente iniciativa, né? E é isso, né? Excelente, que bom. Tá? Muito obrigado. Pessoal, fica à vontade. Eu acho que Luan já levantou. Luan, por favor. Olá, boa tarde. Você consegue me ouvir, professora? Sim, tá. Estou ouvindo. Estão ouvindo?
Professora, muito obrigado pela palestra, parabéns. O tema é muito interessante mesmo, até pensando em como fazer saúde e idade espacial, muito legal. Mas eu tenho uma dúvida, né? Basicamente sobre o que você comentou sobre a missão Marte. Trabalhar com espaço, existe um delay da informação. A informação precisa ir, precisa voltar. No caso da missão Marte, Marte está a 6 minutos luz da Terra, aproximadamente. Então, como é que ficaria essa questão de você ter um atendimento médico, precisar fazer uma cirurgia, por exemplo, até mesmo fazer uma cirurgia no espaço? Como é que ficaria quando você tem esse delay de informação? Como é que vocês pensam em tratar esse tipo de problema? Não, isso é super importante. E, na verdade, assim, 6 minutos na melhor das hipóteses, né? A gente fala até de 24 minutos, assim, dependendo da posição, né, dos planetas, né? Então, realmente, o que a gente precisa é trabalhar na questão da autonomia, né? De alguma forma, quer dizer, transferir a autonomia justamente para as pessoas. Claro, se fala da questão de que, claro, seria importante que sempre tivesse médicos, né? Fazendo parte da equipe, mas de qualquer forma a gente sabe que, né, assim como qualquer outra profissão, as pessoas são especializadas em uma determinada área, elas não podem, né, especializadas em causas em geral, então assim fica mais complicado. Então assim, é importante justamente a gente vê que essa questão toda de autonomia, né, de geração, essa questão da digital twins também assim, tem sido bastante explorada para que se possa antever uma série de situações, uma série de coisas que podem acontecer e que as pessoas já tenham justamente, né, os procedimentos pré-definidos para que, né, e para que essas comunicações também sejam muito efetivas, né? Então, assim, ou seja, a ideia justamente é trabalhar de uma maneira que se aumente a autonomia e que essas comunicações elas possam ser feitas, que elas possam ser mais efetivas no sentido de que, ok, vai ser, né, não vai ser, é isso mesmo, sim, isso, né, claro, estou exagerando aqui, mas assim, a gente possa justamente, se eu vou ter que esperar 20 minutos para vir a resposta, né, então a gente não pode ficar indo e vindo aí, né, toda hora. Então é isso, assim, a ideia é principalmente trabalhar com modelos preditivos, com né, a predição de situações em si, e a ideia realmente de tentar aumentar a autonomia, né, das pessoas e principalmente trabalhar em sistemas que apoiem a tomada de decisão, quer dizer, que as pessoas recebam as informações, não necessariamente tendo a comunicação, mas já tendo aí bases e tal, né, e que possam, então, ter um apoio. E, claro, tem questão toda de inteligência artificial, mas, de qualquer forma, as pessoas precisam analisar esses resultados que estão sendo apresentados, né? Mas eu estou me repetindo, desculpa, eu fui meio prolixa na resposta, né? Mas espero que tenha esclarecido algo. Sim, sim. Muito obrigado pela resposta. Imagina, de nada. Inclusive, Juliana, Rafael colocou no chat que o INPE vai hospedar o curso do International Space University em 2023, em junho. Que legal. Dê uma olhada se talvez os alunos do seu grupo aí possam ter interesse em fazer algum curso. Perfeito. Já peguei o link aqui. Ótimo. Obrigada. Eu tenho uma pergunta também. Desculpa. Você falou de ambientes extremos e a gente sempre olha para cima. Dentro do INPE também a gente é chegado a olhar para o espaço, mas tem bastante ambiente extremo aqui na Terra também. Vocês têm considerado alguma coisa, por exemplo, naquelas regiões lá da Eritreia, que tem alta salinidade, que parece que o solo já é diferente, é muito seco, ou, por exemplo, eu vi alguma coisa de mergulho, mas em áreas assim, inóspitas, onde o ser humano tem que ter alguma atividade. Porque a definição do espaço é aqui para cima, mas a gente tem essas áreas que são claramente hostis à vida humana aqui na Terra mesmo. Estou nem falando de lugares onde tem muito tiroteio, mas em ambientes químicos extremos que a gente tem, ambientes de alta pressão, até em situações, por exemplo, de contaminação de acidentes nucleares, de incêndios, de produto químico, fábrica, pode ser toda vez, fundição de grande porte. Se tiver algum acidente lá, por exemplo, é um ambiente extremamente hostil à vida. Vocês têm considerado algum tipo de pesquisa nessa área? A gente tem considerado mais assim em missões análogas, né? Então, com as missões análogas, a gente trabalha junto com o professor Júlio Rezende, que tem que coordena um projeto chamado Habitat Marte, no Rio Grande do Norte.
agora eu esqueci o nome da cidade, mas bom, então assim, que justamente tem, né, então esse Habitat Marte, né, tá simulando, né, existem, eu posso pegar aqui exatamente o site para mandar para vocês, que é uma coisa muito interessante, assim, então a gente tem trabalhado, pode ser, é um ambiente análogo, né, então o que é um ambiente análogo? Um ambiente que simula, né, ambientes extremos, especificamente aqui a ideia de trabalhar com a questão toda de Marte, né? Então, nós temos trabalhado lá e também com a Hilária Cinelli, com algumas missões análogas nos Estados Unidos, né? Mas, assim, a gente tem trabalho realmente pouco, né? A gente trabalha mais com, digamos assim, esses ambientes extremos, por exemplo, a gente fez, né, até andou trabalhando um pouco, ou conversando um pouco mais, assim, para testar algumas das nossas soluções, assim, de saúde digital, com uma médica, esqueci agora a especialidade dela, mas chama Karina Oliani, né? Então, ela trabalha muito com essa questão toda de ambientes extremos, né? Selvagem, agora eu esqueci a especialidade, mas a ideia é justamente, então, ela vai para vulcão, vai para deserto, vai para vários locais desse tipo, né? Então, a gente deve testar várias dessas nossas soluções, assim, nesse tipo de ambiente. Mas, realmente, o que a gente já fez, assim, foi mais nesse contexto aí do Habitat Marte com o professor Júlio Rezende e com a Hilária. Né? Obrigado. De nada, imagina. Jay? Juliana, também seria interessante uma visita de vocês também para o INPE, porque apesar que tem o Laboratório de Integração e Teste LIT, né, só que ele testa equipamentos, né, não só espaciais, mas da indústria em geral. Uma das coisas é ambientes extremos, né? Só que, comparando de satélite, seria menos tantos graus até mais tantos graus, ele tem que aguentar para não ficar estragando. Sim. Nossa, excelente, não, vamos combinar, olha, muito legal, temos interesse, sim. Um projeto chamado Embrace, né? Como é que chama, Rafael? Solar Weather. Explosão solar. Clima espacial. Tem efeito da explosão solar na Terra, estragando equipamentos, né? Agora pessoas estão estudando como isso pode afetar até a saúde, dependendo da intensidade da explosão, né? Tem coisas para trabalhar aí. Se tiver chance nós temos uma pergunta também do Eduardo Miranda. Se para a Lua já existem estudos nessa área? Sim, na verdade, assim o que acontece, né? Agora que está se retomando a questão das viagens à Lua, né? Então, a gente teve, né, as viagens à Lua e depois daí se focou mais na questão da Estação Espacial Internacional e se mirou mais aí em Marte, né? Então, agora está se retomando. Então, assim, existem, né, várias publicações e tudo, mas realmente a gente tem trabalhado mais, assim, pensando no contexto da Estação Espacial Internacional e Marte, nosso grupo especificamente, né? Embora existam vários, né, estudos relacionados à questão da Lua. Eu acredito que agora se retome um pouco, né? Bom, na verdade, assim, eu estou pensando aqui, a questão dessas simulações de hipogravidade que a gente está fazendo, a gente está considerando também Lua e Marte, né? Então, com a Alter-G, a estação, com a esteira antigravitacional, né? Mas, realmente, acabamos focando um pouco menos no Lua. De nada, então. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Por favor, façam pergunta. Eu queria lembrar que nós ainda temos a programação dos seminários da semana que vem. Ainda temos um seminário com esse no dia 1º, que é o seminário, acho que do Natalino, né? Isso. Que ele teve que adiar. E nós temos outros eventos também. O último seminário do ano é o do Natalino, mas temos outros eventos também que são organizados pela CAP, que a gente vai mandar aviso para vocês todos. E também compartilha, tá, Juliana? Próximas palestras, seminários, né? A gente divulga aqui. Ah, perfeito. Não, vou compartilhar sim, com certeza.
E realmente, se alguém tiver interesse, assim, em participar um pouco mais aí da questão do núcleo de pesquisa espacial, né? É isso, a gente tem trabalhado, em termos, assim, de projetos internacionais, a gente tem trabalhado muito com Portugal e com Romênia, né? Então, Romênia, a gente tem feito, tem até um projeto que a gente está coletando dados fisiológicos, simulando a questão da microgravidade com a tilt table, né? Então, que a pessoa é colocada, né, com a cabeça um pouquinho mais para baixo e vai coletando esses dados e analisando algumas dessas questões, né? Mas, assim, a ideia é essa, realmente a gente gerar discussões, né, bastante... considerando equipe multidisciplinar, mas buscando projetos interdisciplinares. Mas eu vou compartilhar, sim, com certeza, e vou prestar também, e vocês, né, eu peço também que vou ficar mais de olho aí no INPE, né, que é um instituto que nos orgulha tanto, e como disse o Rafael, né, a gente espera que vocês consigam voltar realmente, né, de uma maneira mais plena aí. Tá certo. Pessoal, se não tiver pergunta, Rafael, tem algum comentário, se quiser encerrar? Não, agradecer então, professor Juliano, como eu falei no início, né, é bom esse cenário se a gente vê que existe vida fora do INPE e a gente vê a quantidade de coisas que existem que a gente tem, às vezes não tem ideia. Então eu agradeço muito pela amplitude, pela variedade de temas que foram colocados, todos eles têm alguma coisa a ver com a gente. E alguns deles, pelo menos eu desconhecia. Então eu agradeço muito o cenário e agradeço a participação de todos. Imagina, eu que agradeço o convite, realmente foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Então, encerramos o seminário de hoje e até semana que vem. Até semana que vem, todos. Tem jogo daqui a pouco. Até logo. Isso. Tchau, pessoal. Obrigada, hein? Obrigado, Juliana. Até mais aí. Até a próxima vez. Até. Tchau. Um abraço.